Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Vamos começar com boas notícias sobre o novo momento que estamos vivendo na pandemia. A Prefeitura de Ribeirão Preto determinou o fim das restrições de isolamento social em decorrência da pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito durante coletiva nesta quinta-feira, 28, no Palácio Rio Branco. O prefeito Duarte Nogueira anunciou o fim das restrições de dias e horários para as atividades de comércio e de serviços, além da possibilidade dos ajustes voltarem a atender a 100% do público. Ficam mantidas as seguintes medidas de segurança: proibidas as aglomerações, obrigatório o uso de máscara, distanciamento de 1 metro nos atendimentos, obrigatório o uso de álcool em gel 70%, manter a limpeza e higienização dos locais e equipamentos. Os bares e restaurantes voltam a atender clientes em pé, mas a recomendação, segundo a Prefeitura, é que se mantenha o atendimento sentado. A limitação é de 10 pessoas por mesa ou balcão. Também fica liberada a realização de eventos para até 700 pessoas. Acima disso, será necessário solicitar uma permissão para o Departamento de Fiscalização Geral. O secretário de Governo, Antônio Daza Budi, afirmou que até 700 pessoas que obedeçam ao mesmo critério de restaurantes e semelhantes será permitido sem permissão prévia. Para eventos acima de 1.000 pessoas, a Prefeitura determina que seja exigido a comprovação do esquema vacinal completo. Segundo o secretário de Governo, a fiscalização será mediada de acordo com o plano de autorização prévia enviada pelos organizadores do evento, com prazo de no mínimo 15 dias antes. Murilo, uma indicação da volta à normalidade, certo? A gente achou que esses dias, lá atrás pareceram muito distantes, E agora a gente vê praticamente todo o comércio, todas as atividades retornando à normalidade, o que é muito bom. E também chegou a se comentar muito, A gente vai vendo os boatos serem superados, De que poderíamos ter mais uma onda, a volta, uma variante Delta, enfim, se especulou muita coisa. Mas tá tudo indo muito bem até o presente momento e o estado de São Paulo inclusive acabou de chegar a 87% de vacinação, O que seguramente é isso que está garantindo essa tranquilidade que a gente tem agora. Revide. Continuando com as boas notícias, vamos falar sobre a geração de empregos. O Brasil gerou 313 mil postos de trabalho em setembro deste ano, resultado de 1,7 milhão de admissões e 1,4 milhão de desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado de 2021, o saldo positivo é de 2,5 milhões de novos trabalhadores no mercado formal. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência. O município de Ribeirão Preto apresenta um saldo positivo de postos de trabalho desde o início do ano. Entre janeiro e setembro de 2021, foram 84 mil admissões e 71 mil demissões. Um saldo de 12,9 mil empregos. O setor que mais movimentou o mercado foi o de serviços. Foram 47 mil contratações e 40 mil demissões. Em segundo lugar, aparece o comércio, com 21 mil admissões e 19 mil desligamentos. Em setembro, foram 11 mil admissões e 8,9 mil demissões, saldo de 2 mil empregos. E no dia 2 de novembro teremos um feriado nacional, no Dia dos Finados. Os cemitérios de Ribeirão Preto funcionarão no dia em conformidade com o decreto que autoriza excepcionalmente atividades ao ar livre. O horário de visitação será das 7 às 18 e o atendimento administrativo das 7h30 às 17. Os eventos ficarão restritos à celebração de missas, orações por entidades religiosas e entrega de mensagens consoladoras. Para manter a segurança sanitária, os cemitérios seguirão protocolos com verificação das medidas preventivas estabelecidas em legislação estadual e municipal. Devido aos cuidados de prevenção à Covid-19, recomenda-se que idosos, crianças e pessoas com comorbidades evitem participar da visitação. Revide.
Uma notícia que causou muita revolta nas redes sociais foi a morte de um bebê de 3 meses que sofreu traumatismo craniano após cair no chão no dia 15 deste mês. O padrasto da criança, que estava sendo investigado, se apresentou na Central de Polícia Judiciária junto ao seu advogado. Para os agentes, ele declarou inocência. Ele disse que a criança escorregou dos seus braços durante o banho. Após o testemunho, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Santa Rosa do Viterbo e teve a prisão preventiva decretada por 30 dias. A defesa do padrasto da criança disse que vai recorrer. Agora vamos voltar para as notícias boas. O Festival João Rock anunciou a lista de atrações para a 19ª edição, que ocorre no dia 11 de junho de 2022 no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto. Serão 27 atrações dividida nos 3 palcos do evento. Os ingressos estavam em pré-venda no site oficial do evento porque já foram todos vendidos. No palco do João Rock, as atrações são Pitty e Nando Reis em apresentação conjunta, Pitty e Nando. As bandas baianas System, Titãs, Nat Roots, CPM 22, além de Humberto Gessinger e Djonga. O palco recebe ainda a apresentação especial com Emicida, Criolo e Céu, criada exclusivamente para o festival. O palco Brasil, que tradicionalmente homenageia regiões e movimentos brasileiros, terá como tema o Rio de Janeiro, com Erasmo Carlos, Gabriel Pensador, Cidade Negra, Marcelo Falcão, Barão Vermelho e Planet Hemp. E como eu disse, os primeiros ingressos já foram todos vendidos, uma demanda muito reprimida por eventos como esse. Acho que essa será uma das melhores edições do João Rock, né, Murilo? Com certeza, dos 19 eu acho que eu já fui nos 15 e é sempre muito bom, né? Nós somos privilegiados de ter um festival de rock tão grande aqui em Ribeirão Preto, né? E tão bem organizado. E tão bem organizado, com tanta gente, com música para todos os gostos, né? Todo mundo pode escolher os seus artistas preferidos e ir lá assistir o show com muita tranquilidade e muito conforto. Revide. Agora, Paula Zuliani, a editora da Revide, vai nos contar quais as matérias da edição desta semana que tem a versão impressa. Oi Murilo, Bel e ouvintes do nosso Revidecast. Hoje eu não vou apresentar a nossa matéria de capa não. Eu vou deixar essa tarefa para a responsável pelo conteúdo, que é a repórter Loreta Fagionato. Olá, na Revide desta semana, o destaque são os dentistas. A gente traz na reportagem de capa uma homenagem a esses profissionais, até porque no dia 25 de outubro foi o Dia dos Dentistas. A gente conta que mesmo em meio a uma pandemia, esses profissionais se fortaleceram, provaram que são muito mais que pessoas que tratam os dentes. É uma categoria que é essencial para o cuidado com a saúde, a elevação da autoestima, o trato com o paciente. O dentista também ele é um especialista com ampla área de atuação. Também agora nessa área de harmonização facial. Agora a gente vê que é realmente um profissional muito amplo e durante a pandemia enfrentaram muitos desafios, inclusive é um tipo de profissional que foi muito importante também nas UTIs. Esperamos que vocês gostem. E é como eu sempre digo, né? Aqui na Revide tem muito mais. Nessa edição, a gente encerra o ciclo de matérias que a gente produziu para a campanha Outubro Rosa. A gente tem um conteúdo muito bacana com o depoimento de 3 mulheres que toparam compartilhar aí as experiências vivenciadas durante essa batalha contra o câncer de mama. A série Round 6 é sucesso absoluto na Netflix, também tema da nossa matéria de comportamento. Temos ainda uma matéria de economia, o radar e dicas gastronômicas. Isso só algumas chamadinhas para vocês. Para conferir tudo que a gente tem nessa edição, vá até uma banca, pegue o seu exemplar ou então acesse o nosso portal www.revide.com.br. Revide. Murilo, e nessa edição temos uma matéria muito interessante sobre a economia e o famoso teto de gasto que o governo resolveu estourar. Inclusive, na minha coluna eu faço uma reflexão sobre o ministro Paulo Guedes e a sua permanência no governo do Bolsonaro, que não acredita na cartilha que ele defende, da economia de mercado. E hoje ele surpreendeu mais uma vez, chamando seu colega do Ministério da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, de burro. Parece que ele está um pouco descontrolado.
Tudo indica que a paciência do ministro Paulo Guedes está chegando ao fim aí neste governo, né? O primeiro ministro, para conseguir os recursos para o Bolsa Brasil, lá o Auxílio Brasil, fez uma ginástica aí, né, para tentar furar o teto de gasto, que pegou muito mal. Uma boa parte da sua equipe no ministério se demitiu, e agora ele entrou aí nessa zona de atrito com o Onyx Lorenzoni e também com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, a quem ele se referiu de burro, né, de uma forma deselegante, ou de astronauta, como se o ministro vivesse sempre lá no espaço, né? Então, assim, tá pesado o clima, meio fim de feira aí entre o ministro Paulo Guedes e os seus pares aí no ministério do governo. Pois é, e o Marcos Pontes, bem elegantemente, disse para ele que achava que ele estava meio confuso, né? Ele deve estar com algum problema. O ministro da Economia tira 600 milhões da pasta do ministro da Ciência e Tecnologia e quer que ele não reclame. Mas é que o Paulo Guedes diz que o orçamento não foi todo executado, que foi executado somente 59% do orçamento, e que o ministro Marcos Pontes está gastando muito com foguete. Bom, vamos ver o que vai virar com o nosso ministro da Economia. Agora vamos falar com o Paulo Apolinário, editor do portal de notícias da Revide, que esta semana aí fez uma entrevista bombástica, exclusiva, com o apresentador ribeirão pretano José Luiz da Atena, que lançou a pré-candidatura à presidência da República, né? O da Atena parece que dessa vez vai mesmo, né? Agora ele está de férias na Bandeirantes, deve estar pensando aí e deve embolar essa sucessão, né? Porque ele é um cara muito polêmico, tira voto à esquerda, à direita, no centro, e deve dar uma boa mexida nessa sucessão presidencial, não é, Paulo? Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. O destaque do portal Revide dessa semana é a entrevista com o jornalista José Luiz da Atena. Ele falou sobre sua candidatura à presidência da República, além de comentar sobre temas como a economia, o preço da gasolina, privatizações e o STF. Vamos ouvir um trecho da entrevista. E sobre se tem uma possível terceira via para romper essa polarização Lula e Bolsonaro, você acredita nisso? Mas eu tenho que acreditar, senão não seria candidato. Claro que eu acredito. Eu acho estúpida essa polarização. É uma coisa estúpida, com todo o respeito que eu tenho aos eleitores do Lula e aos eleitores do Bolsonaro. Você tem que dar mais opções à população para que a população faça o Brasil mudar. O Brasil tem necessidade, precisa e vai mudar. Bem, a entrevista completa você confere no portal Revide e na revista Revide dessa semana. Até semana que vem. Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai dar uma boa indicação de série para os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar de um filme que está no Netflix e se chama O Lobo Atrás da Porta, de 2012. É um filme nacional. Não posso falar, né? Pedô. Eu vou tentar falar sem falar nada do filme. A história é muito boa. É uma história meio policial, meio suspense. Os atores e atrizes estão demais no filme. Assim, parece que as falas, as situações, as interpretações, elas saem de dentro da pessoa. Não são os atores que estão falando uma fala criada pelo roteirista. Eles parecem que estão falando aquilo de verdade. É muito difícil você ver isso em filme, né? E eu reparo mais em filme nacional, porque como é na língua nossa, então qualquer coisinha meio artificial que tenha, a gente percebe. Em inglês, eu não consigo ter essa noção, né, de que se a interpretação está natural ou não, porque o inglês já é uma língua que não é a minha língua. Mas esse filme é perfeito, ele tem uma montagem muito boa, um desenho de som, uns enquadramentos usando reflexos de espelho, e a história é muito boa. Basicamente é a história de um homem casado que se envolve com uma moça, e eu não posso falar mais nada, sinto muito, mas é espetacular, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, dos nacionais, junto com aquele outro que se chama A Febre. Já viram? Mas vejam esse, O Lobo Atrás da Porta, Leandra Leal arrasando. Todos que estão em cena estão arrasando. Perfeito. E é isso. .com.br. Revide. E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. Uma freira
Uma vida até então bastante monótona no seu convento, nos seus seminários, leva essa escritora tão singular, Maria Valéria Rezende, a escrever 40 dias. 40 dias de um chute na rotina, 40 dias inusitados, 40 dias insólitos, dias em que ela percorre mundos nunca antes percorridos, em que dorme-se num pronto atendimento médico, no banco de um jardim ou pela rodoviária. Mas nesses 40 dias, Maria Valéria Rezende nos convida a sair de uma rotina tão estática e tão previsível para uma vida mais ousada. Um livro simples, de uma leitura bastante fácil, mas que nos remete a momentos de rupturas. Como romper paradigmas tão esperados de pessoas tão simples, com uma vida tão particularmente igual a todas as outras vidas. Esse é o livro 40 Dias de Maria Valéria Rezende. Revide. E vamos fechar com poesia, claro, porque a poesia salva o mundo. E agora vamos de Cora Coralina. Assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria, que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e perdas como lições de vida e delas me sirvo, aprendi a viver. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. Temos que agradecer ao Flávio também, que é o nosso produtor de podcast aqui, que está acompanhando as nossas gravações todas as quintas. O Revidecast tem edição também do Rodrigo Leone, está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.